1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 1, glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: eu também vos justifico, irmãos, no evangelho que vos tenho anunciado, qual também recebo, nos qual também permaneço, pelo qual também sois salvo, e retivesse tais como vos tenho anunciado, e não que creste em vão. Porque primeiro vos entreguei, que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura, que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois visto por uma vez por mais de 500 irmãos, de qual vive ainda, mas parte algum já dorme também. E depois visto por Tiago e também por todos os apóstolos, e por derradeiro de todo apareceu também a mim, como porque sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sois que sois a sua graça para comigo. Não foi em vão, antes trabalhei muito mais do que todos. Devido graça a Deus que está comigo. Então seja ele assim, e prego assim, havendo cridos. Amém? Oramos a Deus. Senhor Jesus querido, nessa noite, que a tua palavra continua falando sobre nossos corações. Vem abençoar o teu povo nessa noite, em nome do Senhor, ó Pai. Abençoa meus irmãos, as minhas irmãs, todos que aqui estão, Senhor, na tua presença. Eu acredito na tua palavra, na tua verdade, que o Senhor é o único que pode falar comigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar e dar uma salva de palmas bem alegre para louvar o nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus, estamos aqui perante a palavra do Senhor, trazendo glória a Jesus para nós, o apóstolo Paulo, naquela época pregando para os irmãos aos Coríntios, porque existia dúvida ainda entre aqueles irmãos acerca da ressurreição de Jesus. Amém? Muitas pessoas não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado, porque no momento que depois da morte de Jesus, e quando viram que Jesus tinha ressuscitado, então os sacerdotes, os homens da lei daquela época, propagaram uma mentira, dizendo que Jesus tinha sido furtado, que o corpo dele tinha sido derramado. Amém? Que Jesus não tinha ressuscitado. E esta mentira continuava, glória a Deus, entre os povos. Amém? E também estava entre o povo do Coríntio, que não estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado na verdade. Existia dúvida no coração daquele povo. Eles acreditavam em Jesus, acreditavam nas palavras, mas ainda dúvida se realmente Cristo tinha ressuscitado e subido para os céus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, que realmente Jesus tinha ressuscitado, porque não só tinha ressuscitado, mas as Escrituras vinha falando que ele tinha ressuscitado, quer dizer, a palavra vinha falando que ele tinha ressuscitado. E Paulo dizendo aqui, glória a Jesus, que quando Cristo, glória a Deus, ele ressuscitou, amém? Ele apareceu para várias pessoas depois da sua ressurreição, para que não tivesse dúvida entre aquele povo, ou até mesmo entre os apóstolos. Se Jesus ressuscitava e não aparecesse para ninguém, existiria dúvidas o que poderia ter acontecido. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, ele disse assim: primeiro foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois visto por mais de 500 irmãos. Mais de 500 pessoas puderam contemplar Jesus depois da sua ressurreição. Amém? Por que Jesus apareceu para essas pessoas? Porque eram pessoas convertidas, eram pessoas que já tinham aceitado Ele, que acreditavam, glória a Deus, que realmente Ele era o Salvador. E também para que essas pessoas fossem testemunhas da sua ressurreição. Porque se Ele não aparecesse, como poderia alguém afirmar que Jesus tinha ressuscitado? E Paulo estava dizendo para os irmãos de Coríntio, Ele ressuscitou, porque mais de 500 pessoas, além dos apóstolos, viu Jesus depois da sua ressurreição. E olha o que ele disse mais aqui: e depois visto por Tiago,
E por todos os apóstolos, e por derradeiro, Paulo disse, e também por mim. Amém? Paulo também viu Jesus, né? Porque no caminho de Damasco, quando ele ia buscar aquele povo que adorava o nome de Jesus, quando ele perseguia a igreja, Jesus apareceu no caminho de Damasco para Paulo. Glória a Deus, que naquela época era Saulo, e falou para ele: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Amém? Então Saulo também testificando, dizendo, não só os 500 irmãos, não somente os 12 apóstolos, mas também a mim, glória a Deus, eu vi também Jesus, depois da sua ressurreição. E ele disse mais aqui, porque eu sou menor de todos os apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja do Senhor. Amém? Paulo, irmãos, estava dizendo para aqueles irmãos, eu vi Jesus, ele ressuscitou, porque também eu sou um apóstolo dele, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja dele. Glória a Deus. Mas olha que ele continua dizendo, mas pela graça de Deus que eu sou, a graça para comigo, que não foi em vão, antes trabalhei muito mais do que todos. Paulo estava dizendo que ele, glória a Jesus, por aquilo que ele tinha feito, né? Que era perseguir a igreja, ele trabalhou muito mais do que os outros. Amém? Porque, irmãos, porque ele tinha uma certeza tão grande de Cristo de ressuscitado, que ele pregava a glória para o povo e dizia, esse Jesus ressuscitou e ele está no céu, e um dia ele vai voltar para buscar o seu povo. Amém? Aí ele continua dizendo aqui mais no versículo 12, ora, se eu prego Cristo ressuscitado dentre os mortos, como diz alguém dentre vós que não há ressurreição. Então veja bem, Paulo pregava que Jesus tinha ressuscitado, mas entre eles dizia, entre aqueles irmãos, entre aquele povo, tinha pessoas que diziam que não tinha ressurreição, né? Então quer dizer que Paulo estava mentindo, que as escrituras não eram verdades. Amém? Mas Paulo está dizendo aqui, se eu prego Cristo ressuscitado, como vocês podem dizer que não há ressurreição? Aí ele continua dizendo, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, em vão a nossa pregação, também em vão a vossa fé. Amém? O que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, dizendo, olha, se vocês não acreditam na ressurreição, né? Porque aquele povo não acreditava que o homem morre e, glória a Jesus, ele ressuscita. Glória a Deus. Então ele está dizendo, se não há ressurreição, então em vão nós pregarmos Jesus. Se não há ressurreição, então Jesus também não ressuscitou. Em vão é vossa fé. Porque o que vocês acreditam então? Vocês servem esse Jesus para quê? Aleluia. Olha o que ele continua dizendo mais aqui. Amém? Olha o que ele diz. Porque se no morto não ressuscitou Cristo, porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, em vão a vossa fé ainda permanece no pecados. Dizendo para ele mais, também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos que Cristo nesta vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Amém? O que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos ali, porque eles não acreditavam na ressurreição, eles acreditavam que morrer se acabou. É como muitas pessoas, irmão, no dia de hoje acreditam, amém? Que morreu, acabou, que vai para o pó da terra, acabou, que terminou tudo. Era aquele povo estava acreditando, e Paulo estava dizendo, se vocês acreditam desta maneira, glória a Deus, se vocês só esperam Jesus nesta vida, glória a Deus, em vão são vocês. Porque Paulo sabia que Jesus não voltaria naquela época, amém? Glória a Deus, que ia passar muitas gerações para a volta de Jesus. E aqueles irmãos acreditavam nesta maneira, que esperava Jesus ainda quando estivesse o quê? Vivos. Depois que morresse, acabou. Amém? Isso é a crença de muitas pessoas no dia de hoje, que acham que morreu, acabou. Não. Paulo está dizendo aqui que morreu para Jesus, não morreu, mas dorme no Senhor, dorme em Cristo. Amém? Que nós não devemos esperar só Cristo nesta vida, mas devemos esperar Cristo em todo momento. Que seja que Ele volte agora, ou que Ele vai demorar para voltar, mas nós estejamos preparados para Deus, para o dia da sua ressurreição. Amém?
Porque, irmãos, se meu irmão, se a minha irmã não acredita na ressurreição, se nós não acreditamos na ressurreição com muitas pessoas, em vão a nossa fé. Porque se Jesus não voltar quando estiver vivos, nós vamos morrer, vamos descer às sepulturas. Mas eu digo para você algo, glória a Deus, que se nós descer à sepultura, dormir em Cristo, você pode ter certeza que você vai escutar as trombetas tocar, você vai escutar Cristo, glória a Deus, com os anjos cantando o hino da vitória. Amém? E Paulo pregava para os irmãos, os coríntios, porque tinha essa dúvida no coração deles. E existe essa dúvida também na vida de muitas pessoas. Que morreu, acabou. Amém? Glória a Deus. Mas morreu, não acabou, irmãos. Olha o que diz aqui no versículo, glória a Jesus. Olha o que diz aqui no versículo 26. Olha, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Esse é o último inimigo que nós temos que vencer. Amém? Glória a Deus. Se Jesus não voltar logo e nós descer a sepultura, nós temos que vencer a morte, como Jesus venceu a morte. Amém? Porque a morte não pertence a Jesus, irmão. A morte não pertence a Deus. O que pertence a Deus é a vida. Amém? A vida pertence a Deus, a morte não pertence a Deus. Deus não fez o homem para morrer, Deus não fez a mulher para morrer, Deus fez o homem, Deus fez a mulher para ter vida eterna. Amém? Mas o pecado é que trouxe a morte. Por quê? Porque Satanás, quando Jesus, quando ele entrou no jardim do Éden, glória a Deus, que ele fez o homem, que ele fez a mulher desobedecer a Deus. Este é um pecado, glória a Jesus, que traz a morte. Mas o homem e a mulher que serve a Deus não morre, amém? Mas ele dorme em Cristo Jesus, esperando o grande dia da ressurreição, esperando o grande dia que Jesus se manifestará na nuvem de glória para buscar o seu povo. E quando as trombetas tocarem, cada pessoa que tiver, irmão, onde ele estiver, na sepultura, aonde que ele estiver, se ele está dormindo em Cristo, vai escutar a voz de Cristo e vai ressuscitar para a glória do Senhor. Amém? Esse é o privilégio que nós temos, e a alegria que eu tenho, a alegria que os irmãos têm, é esperar esse grande dia. Amém? Glória a Deus. E eu digo para você, esse dia vai chegar, esse dia vai chegar, amém? E as trombetas vai tocar, e quando isso acontecer, irmão, vai ser um dia de alegrias. Todo o sofrimento, toda a luta, tudo aquilo que você passou aqui, as críticas, as palavras contra você, as enfermidades, as doenças, tudo que você passa, naquele dia vai cessar. Por quê? Porque você vai ter um corpo de glória, um corpo que não tem mais enfermidade, um corpo que mais, para Jesus, não pode entrar mais a doenças. Não. Aonde você vai estar com Cristo, não tem mais ninguém que fala mal de você. Não, porque todos ali têm amor um com outros. Amém? Glória a Jesus. Mas quando nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a todos esses tipos de problemas na vida. Mas nós somos mais do que vencedores. Se olhar para a Bíblia, nós vejamos que mais sofreu por causa da palavra do Senhor foi os apóstolos. Amém? Que andou com Cristo, que andou com Jesus. Se você olhar para a Bíblia, todos morreram matados. Todos. O único que não morreu foi João, que escreveu o Apocalipse. Mas ficou uma boa parte, glória a Deus, preso por causa do Evangelho. Então eu quero dizer para os irmãos que todas as pessoas que servem o Senhor, ele está sujeito a muitas coisas nesta vida de passar. Mas uma coisa você pode ter certeza: se ele vencer, e se ele vencer a morte, ele vai ter, glória a Deus, o grande privilégio de ressuscitar para a vida eterna. Amém? Porque a ressurreição é para todos. Eu digo para os irmãos, todo mundo vão ressuscitar, todos, que seja o incrédulo, que seja aquele que não acredita na ressurreição, todo mundo, desde o primeiro até o último, Jesus que nascer, desde o primeiro que nasceu até o último que nascer, glória a Jesus que morreu, vai ressuscitar, todos vão ressuscitar. Só que a Bíblia disse que haverá duas ressurreições, para nós é a primeira ressurreição.
se nós descer a sepultura, porque se nós perder a primeira, você pode ter certeza que estamos longe do Senhor, porque a segunda ressurreição, Apocalipse disse que será para o grande julgamento das nações, onde todos comparecerão perante o trono de Deus para dar conta dos seus feitos, dos seus atos praticados. Amém? Então, para nós é a primeira ressurreição, e se nós cremos na ressurreição, nós temos que dar glória e graças a Deus. Pode bater mais palmas, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Porque, irmãos, hoje o que tem de pessoas para Jesus aí, até mesmo negando o nome de Jesus, né? Se disse cristão, né? Glória a Deus. Pessoas que pegam Bíblias e começam a pegar a palavra de Deus e dizer que a Bíblia está errada, né? Que eles estão certos. Hoje o que tem de pessoas desta maneira, né? Hoje o que tem de pessoas dizendo, glória a Jesus, que a palavra de Deus não está correta, né? Que essa Bíblia que nós temos, glória a Deus, não é verdadeira. Mas eu digo para você, quando nós olhamos para essas escrituras, nós vejamos todos o cumprimento da palavra de Deus. Quando mostra que é verdadeiro, porque tudo está se cumprindo. Você olha para a Bíblia, você vê o cumprimento delas. Amém? E se a palavra do Senhor cumpre, também vai cumprir essa palavra que o apóstolo Paulo pregou aqui. Glória a Deus, que Cristo ressuscitou, e aquele que estiver em Cristo vai ressuscitar junto com ele também. Amém? Vai ressuscitar. Por quê, irmão? Porque esta é a vontade do Senhor. Olha o que diz mais aqui no versículo 35. Glória a Jesus, diz assim: mas se alguém dirá, como ressuscitar os mortos? Com o corpo virão incessado. Não semeia vós vivo, fica primeiro e não morre? Quando semeia, não semeia o corpo, e quando nasce, mais simples, grão como de trigo, que qualquer semente, mas Deus dá o corpo que quer, a semente no seu próprio corpo. Paulo pregava dizendo assim: olha, quando você planta, né, que você semeia, você não semeia um grãozinho, você semeia, e ele está dizendo que aquele grãozinho morre. Quando ele é semeado, ele morre, mas ressuscita, ele nasce. Glória a Jesus. Quando você planta na terra, aquele grãozinho que você plantou, ele morre. Ele não é mais, ele não vai dar o corpo, glória a Jesus, para aquele que você plantou. Amém? Quando ele nasce, glória a Jesus, o Senhor dá um corpo para ele. E não é verdade? Você planta uma semente de uma fruta, ela apodrece. Quando ela nasceu, ela se acaba. Glória a Jesus, mas se torna um pé e ela produz. Por quê? Porque assim também vai ser o homem, assim também vai ser a mulher na presença de Deus o dia que eles ressuscitaram. A pessoa, mas como pode? Se já apodreceu, como que pode a pessoa voltar à vida, né? Que não tem mais nada, como pode? Deus dará o corpo novamente. Amém? Porque Ele é o autor da vida. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, Deus soprou na sua narina. Deus fez do barro, fez o boneco, glória a Deus, e depois soprou na narina. Glória a Jesus, e deu o fôlego de vida para Adão. E o homem tornou-se o quê? Uma alma vivente. Amém? O corpo volta para a terra, porque a Bíblia disse, glória a Jesus, do pó tu veio, do pó tornarás. Mas e a alma? A alma, ela vai para o lugar, glória a Jesus, que você escolheu, aonde você quer passar a tua eternidade. Amém? Você já imaginou, irmãos, hoje você está aqui, glória a Jesus, e você tem esse privilégio de escolher aonde você quer passar a eternidade, no céu, junto com Cristo, né? Você quer ter a vida eterna, ou, glória a Jesus, a morte eterna? Só existe dois lugares, é dois caminhos, é um caminho largo, um caminho estreito. É duas portas, uma porta larga, uma porta estreita. Amém? Glória a Deus. E dois lugares para o homem ir: vida eterna e perdição eterna. Mas nós podemos escolher, e a nossa escolha, glória a Jesus, que vamos receber quando naquele grande dia as trombetas tocarem. Amém? Então vale a pena nós, glória a Jesus, né, batalhar pela nossa salvação, pela salvação da nossa alma. E mais ainda, um dia Jesus, na sua mensagem, Jesus falou sobre Lázaro, né? Trouxe uma mensagem sobre Lázaro, dizendo: havia
um homem, mendigo, que sofria muitos, glória a Deus, e ele morreu, que era Lázaro, e ele foi levado pelos anjos, o corpo, não, a alma, o corpo foi sepultado, glória a Deus. E Jesus disse mais: na mesma cidade também tinha um homem, glória a Deus, no mesmo lugar, tinha um homem rico, aquele rico morreu, e foi sepultado também, aonde? No Hades, e a alma em tormentos. Por que essa diferença, né? O pobre, glória a Deus, ele foi levado para o seio de Abraão, um lugar de descanso. Por que o rico foi para o Hades? Porque ele era rico? Não, por suas escolhas, amém? Lázaro, em todos os seus sofrimentos, ele acreditava em Deus, e tudo que ele passava, ele sabia que depois de tudo viria vitórias. Os ricos achavam que tudo que ele tinha, né? Talvez tinha dúvida no seu coração ao respeito da palavra de Deus. Quando ele morreu, glória a Deus, ele não tinha nada para apresentar para o Senhor. E Lázaro, com todo esse sofrimento, ele tinha, glória a Deus. E Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Agora, Jesus inventou essa história? Não, Jesus não inventou essa história. Essa história foi verdadeira. Isso aconteceu no passado, né? Esse Lázaro existiu, e ele era leproso, ele, glória a Jesus, era um mendigo, sim, e glória a Deus. Esse rico existiu no passado, existiu. E em que época? Eu creio na época que Israel, o povo, os judeus, ainda estava no deserto, amém? Porque ali, quando aquele rico falou para o pai Abraão, dizendo: manda que alguém vai aí e avisa meus 5 irmãos que estão lá, que estão sofrendo, que meus 5 irmãos, porque eles não vêm para cá para sofrer, né? Eu não quero que eles venham para cá, porque eles estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. E Abraão disse: olha, lá está os profetas. Quem? Que Abraão citou Moisés. Se ele citou Moisés, porque Moisés ainda estava vivo, amém? Glória a Deus. E por que Jesus sabia disto? Porque Jesus estava no céu com o Pai, amém? Jesus era no princípio, ele estava com o Pai, ele conhecia todas as coisas. Quando ele veio, glória a Jesus, para a terra, irmão, e nasceu de uma mulher, glória a Jesus, teve um corpo aqui nessa terra, porque ele teria que morrer para nos garantir a nossa salvação, como um cordeiro, apresentar-se como um sacrifício, mostrar para a humanidade que Deus ama o seu povo. Por isso que Jesus veio, para mostrar para a humanidade que Deus ama o seu povo, que Deus enviou o único filho que ele tinha como um cordeiro para morrer numa cruz, né, para salvar a humanidade. E depois ressuscitou o terceiro dia, como diz a palavra do Senhor aqui, e foi visto por mais de 500 pessoas, amém? E não é só isso, irmãos. Os irmãos sabiam que muitas pessoas já ressuscitou? Tem muitas pessoas que não vão ressuscitar mais, muitas não vão mais ressuscitar, glória a Jesus, porque já ressuscitaram. Mas como? Quando Jesus se inspirou lá na cruz do Calvário, né? Ele entregou o seu Espírito, a Bíblia diz que houve um terremoto, houve um grande terremoto ali, e glória a Jesus, e muitos túmulos se abriu, amém? E muitos dos que dormiam em Cristo, muitos que dormiam, né, estava sepultado, como as pessoas diziam, estava mortos, ressuscitou. E disse mais ainda, que viram eles andando dentro de Jerusalém, andando, o povo viu eles andando dentro de Jerusalém, caminhando, né? Fulano que tinha morrido, ciclano, pessoas que estavam mortas, pessoas que eles conheciam que estavam mortos, andando, amém? Dentro de Jerusalém, glória a Deus, depois desaparecendo, amém? Então muitas pessoas já ressuscitou, glória a Deus. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que um dia nós também, se nós não estivermos vivos no dia da volta de Jesus, eu digo para você, nós vamos ressuscitar para a glória de Deus. Nós vamos, não importa onde esteja, amém? Você vai ressuscitar, eu vou ressuscitar. Agora, se estiver de acordo com a palavra de Deus, se nós crer na ressurreição, porque os coríntios, muito daquele povo não acreditava na ressurreição, amém? Não acreditava. E Paulo estava dizendo para ele: olha, se não tem ressurreição, então Jesus não ressuscitou, em vão é a vossa fé, amém? Se você espera Jesus só nesta vida, em vão é sua crença,
Glória a Deus, porque nós esperamos Jesus a qualquer momento. Pode ser agora, talvez pode demorar muito tempo ainda, mas nós estamos esperando Jesus desde o dia que nós aceitamos Ele como nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Fique de pé para adorar a Deus. Vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor possa abençoar nossa vida. Todos começando glória, glória, glória a Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, aqui nós encontramos na Tua presença agora. Eu busco a Ti, Senhor meu Deus, neste momento de oração, pedir a Tua infinita misericórdia. Ó Pai querido, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs agora, Senhor. Meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos toda esta família, Senhor. Mais um dia, Senhor, mais um momento, meu Pai, na Tua presença, em oração agora. Ó Deus poderoso, neste momento, meu Deus, vai curando os enfermos, vai libertando, ó Pai, vai libertando os irmãos, para que cada vez mais acredita na Sua ressurreição. Dá vida para meus irmãos, dá vida para minhas irmãs, meu Deus, para aqueles, ó Pai, que precisam da Tua bênção, precisam da Tua vitória, precisam da Tua libertação. Meu Deus, vai curando, vai salvando agora, Senhor. Meu Deus, vai falando no corações dessas pessoas. Eu entrego nas Tuas mãos em nome de Jesus. Eu entrego nas Tuas mãos todos meus irmãos. Eu entrego nas Tuas mãos todas minhas irmãs. Eu entrego nas Tuas mãos teu povo. Meu Deus, abre porta para o teu povo. Bênção nos céus, cura divina, libertações, saúde, meu Pai. Meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos. Abençoa o teu povo, abençoa a Tua igreja neste momento de oração. Meu Deus, eu apresento esta palavra nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma, glorifica o nome de Jesus.